Eu te saúdo com a paz do Senhor, dando início a mais uma aula do terceiro trimestre de 2024 da classe de jovens, lição 3: conservando os valores e guardando a identidade. Nos tempos trabalhosos que estamos vivendo, nós devemos de fato conservar os nossos valores, os valores cristãos, e guardar de fato a nossa identidade. Para esta aula, os louvores sugeridos são 4, 33 e 581. Fique comigo que nesta aula eu falarei para você como você conserva os valores e como você guarda a identidade numa outra cultura, né, diferente daquela cultura que você está habituado. E por que o nome de Daniel e seus amigos foram mudados? Texto principal, eu também vou te dar a resposta da hora da revisão. Texto principal: e o chefe dos eunucos lhes pôs os outros nomes, a saber, a Daniel pôs o nome de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abednego. Daniel capítulo 1, versículo 7. Resumo da lição: manter a identidade cristã em uma cultura hostil é a principal prova de fidelidade ao Senhor. Não é muito difícil manter a nossa identidade, os nossos valores cristãos dentro da igreja, né? Dentro da nossa família cristã, por exemplo. Você tem a bênção de ter todas as pessoas da sua família salvas na pessoa de Cristo. Não é difícil você manter a identidade cristã. Bem difícil mesmo é você manter essa identidade cristã numa cultura completamente hostil ao Evangelho. Como a Coreia do Norte, só para dar um bom exemplo, que a Coreia do Norte é o país que mais persegue cristãos no mundo. Então, na Coreia do Norte, realmente seria algo bem difícil manter a identidade e os valores cristãos. Por quê? Porque se você aparecer com uma identidade cristã na Coreia do Norte, você é preso, você vai para um campo de concentração e fica lá por cerca de 15 anos. Então é bem difícil. Por quê? Porque quando nós mantemos a nossa identidade numa outra cultura, nós sofreremos as consequências disso. E nem todo mundo está, de fato, disposto a sofrer as consequências de se manter uma vida em santidade ao Senhor. Introdução. Desde o início do exílio da Babilônia, os jovens hebreus se depararam com a ameaça de perderem suas identidades, à medida que poderiam gradualmente assimilar os valores da nova terra. Então aqui é uma questão bem interessante, pela qual, lá no exílio da Babilônia, os jovens hebreus se depararam com essa grande questão, com essa grande ameaça de perderem as suas identidades. Por quê? Porque eles estavam imersos à cultura da Babilônia e também à língua, né, o idioma lá principal. Qual é que é a grande questão? Quando está na Babilônia, qual é a grande cultura da Babilônia? São a questão imoral, né, a imoralidade sexual, inclusive, a cultura pagã, a idolatria e tantas outras coisas contrárias à palavra de Deus. Então aqui foi um grande desafio, na verdade, para eles se manterem as suas identidades numa cultura completamente hostil aos valores cristãos. Hebreus na Universidade de Babilônia. Na Universidade da Babilônia, o rei ordenou a Aspenaz, oficial da corte, que os jovens recém-chegados deveriam ser instruídos sobre a cultura e a língua dos caldeus, ao longo de 3 anos. Não era mera generosidade, esse método fazia parte da estratégia de Nabucodonosor de incorporar os povos conquistados ao seu serviço real. É muito importante que isso venha a ser bem debatido pela questão da universidade em si, que eu quero dizer aqui. Por quê? A universidade é um local onde, de modo geral, só há pessoas bem instruídas em uma grande matérias, né, nas grandes questões da vida. Quando o rei deu essa ordem de manter instruído as pessoas que viriam
os hebreus, na verdade, durante 3 anos, não era uma generosidade do rei. Ele estava fazendo isso justamente para que eles, para que os hebreus se familiarizassem com a cultura da Babilônia, e depois dos 3 anos estavam completamente envolvidos com a questão da Babilônia, e assim iriam servir o rei da Babilônia com a cultura da Babilônia, ou seja, o rei estava preparando eles para servi-lo. E não vai longe, isso acontece nos dias atuais. Em todos os governos, no Brasil, por exemplo, você verá que os presidentes da República vão sempre falar sobre a questão de fazer novas universidades. Eles batem muito nessa tecla, de fazer novas universidades federais para os pobres. Tem sempre essa dinâmica, dessa questão de bater na questão dos pobres e tudo mais, né? Não que os pobres têm que ter direito ao ensino e tal. Isso não é generosidade do governo. O que eles querem, na verdade, é doutrinar os jovens na universidade, ensinando a eles o quê? Aquilo que é tudo contrário ao Evangelho de Cristo. E aqui cabe uma lista enorme. Existem, por exemplo, a ideologia de gênero, por exemplo, entre tantas outras coisas que são contrárias, né, à homossexualidade, por exemplo, que é contrária à palavra do Senhor. Então, quando o jovem chega na universidade, aquela universidade ali não foi feita por generosidade do presidente da República. Ele fez aquilo ali justamente para doutrinar os jovens que estão chegando e assim deixar a sua religião cristã, os seus valores cristãos, para assim estar inseridos na sociedade de uma forma completamente pulverizada, completamente todo mundo junto e misturado, como diz o povo aí fora, né? Para quê? Para que esses jovens cristãos sejam deturpados, para que esses jovens, né, cristãos sejam completamente, saiam completamente da sua tradição cristã. Portanto, a universidade aqui no Brasil serve apenas para doutrinação de jovens na cultura contra a palavra de Deus. E a questão aqui é tão séria, para se ter uma ideia, quando um jovem no Brasil ingressa na universidade, ele demora, em média, 1 ano e 6 meses para ficar completamente fora das questões bíblicas, ou seja, ele esquece todos os ensinamentos bíblicos e agora está disposto a obedecer todas as questões das universidades, todas as doutrinas da universidade, todos os ensinamentos contrários à palavra de Deus. Então é muito importante que você vá sim para uma universidade, que você estude, mas que você tenha no seu coração o desejo de, na universidade, você não esquecer os seus valores cristãos, continuar firme no propósito com o Senhor. O ensino caldeu. Os caldeus possuíam um padrão de ensino desenvolvido. Foram pioneiros nos estudos da astronomia e responsáveis pelo avanço na matemática. Eles também dominavam a escrita cuneiforme, usada para registrar leis, negócios e eventos históricos. Então veja aqui uma grande questão do ensino caldeu. O ensino era ruim? Não era ruim. O ensino era muito bom, diferente do Brasil, que o ensino aqui é péssimo, né? E qual é a grande questão aqui deles? Eles estudavam astronomia. Astronomia é a ciência que estuda os astros, né? Sol, estrelas, planetas em geral, e a sua localização no espaço. É importante frisar que a Bíblia não condena a astronomia, não condena. E também eram avançados em matemática. Matemática, eu confesso, não é muito meu forte, talvez seja o seu, né? Eu espero muito que seja o seu forte, mas não é muito meu forte. Então, a ciência exata, né, a matemática, então veja que eles dominavam também a questão da matemática e a escrita, que era usada para registrar leis, negócios e eventos históricos. Mas qual era a grande questão desse ensino? Por outro lado, o ensino caldeu era impregnada de astrologia. E aqui sim cabe uma questão importante. A Bíblia não é contra a astronomia, mas ela é contra a astrologia. A astrologia é abominável aos olhos de Deus. Deus
fica irado quando alguém, por exemplo, consulta um signo, por exemplo. Isto é algo que a Bíblia condena duramente. Então, nós vemos que tem muito essa dinâmica, essa diferença sobre a astronomia e a astrologia. Eu vou deixar um texto aqui para você meditar, que está lá em Deuteronômio, capítulo 18, versículos do 9 ao 14, para te provar biblicamente que Deus é contra a astrologia. Então tem também a questão do misticismo, né, formando aí os seus magos, encantadores e feiticeiros. Tudo dentro desse Deuteronômio 18, do 9 ao 14, que vai te dar um norte sobre a questão da astrologia, de signo, de quem consulta morto, né, dos encantadores, dos feiticeiros, dos agoreiros. Então você terá um norte muito perfeito, muito claro, né, esse texto de Deuteronômio vai te dar um grande farol para que você não venha perder o seu navio, não venha perder o seu rumo. Por quê? Porque a astrologia ela é pecado. Então veja que aqui há uma questão interessante de se notar. O ensino dos caldeus eram muito bons, eram excelentes, tanto na escrita, na matemática, na astronomia. Por outro lado, tinha essa dinâmica de inserir também, estava impregnada a questão da astrologia. O que isso cabe para nós? A astrologia ela é pecado e é uma mentira. Então, o que esse ensino caldeu tinha? Sofismo. O que é sofismo? É quando alguém insere uma mentira no meio de um monte de verdades. Então, aqui cabe a questão, a grande lição. Nós precisamos ter cuidado para quando uma pessoa, uma rede social, por exemplo, uma emissora de TV, rádio, independente do que você está aí, ouve sempre, telejornais, que eles podem muito bem, e até inclusive nas universidades, eles fazem muito isso. Eles falam um monte de verdades e depois fala uma mentira. Para que isso? Porque quando alguém fala um monte de verdade e insere ali uma mentira, essa mentira parece ser verdade também, porque ela está envolvida no meio de um monte de verdades. E isso tem ludibriado, tem enganado muito os jovens na igreja, porque eles pensam porque está fazendo algo certo, correto, até mesmo numa universidade, está estudando para ser alguém, eles acham que tudo que está ali inserido na universidade é verdade e que nós é que não estamos entendendo o ponto de vista deles. Então é muito perigoso para você, jovem, que está na universidade, cuidado com o que está sendo estudado lá, não retenha tudo que te ensinem na universidade, que nem tudo é biblicamente verdade. Discernimento diante da estratégia inimiga. Ele tinha consciência da importância da formação cultural como estratégia velada de reeducação e ressignificação das ideias na mente dos exilados, especialmente dos jovens. Afinal, o inimigo é astuto e procura trabalhar na mentalidade das pessoas desde tenra idade. Sem usar métodos violentos, mas pedagógicos, esse mesmo modo de operação se repete hoje, quando os inimigos de Deus tentam deturpar os valores das crianças, adolescentes e jovens. Se alguém chegar para você de uma forma violenta, te agredindo, por exemplo, você imediatamente identifica aquela pessoa como um possível inimigo seu, né? Uma pessoa que não te quer bem. Mas se essa pessoa chega para você para conversar educadamente, dificilmente você vai tê-la como um possível inimigo. Por quê? Estratégia do adversário. É interessante que nessa questão nós precisamos ter muito discernimento da estratégia do inimigo, porque aqui ele não usa de violência para agir, para ter o que ele quer. Ele age como? Qual a forma? Ele age de uma forma pedagógica, de uma forma educada e até mesmo respeitosa. Para quê? Para deturpar os valores, até mesmo das crianças, dos adolescentes e dos jovens. E está acontecendo no Brasil situações completamente perturbadoras, eu chego a dizer até mesmo execráveis, da questão das estratégias do adversário de destruir a mente das crianças, dos adolescentes e dos jovens. O adversário vai minando devagar
essas mentes, ele vai chegando devagar, como diziam os cristãos de muitos anos atrás, o diabo vem com um sapatinho de algodão para não fazer barulho. Então, há aqui uma questão muito interessante, que você, jovem, precisa ter muito cuidado com aquela pessoa que vem chegando na sua vida de uma forma muito devagar, muito cautelosa, muito respeitosa. Pode ser um adversário. Por quê? Ele vem devagar, ele chega manso para poder ter a tua confiança, o teu respeito, e vai minando a sua mente devagar. Eu gosto muito da ilustração do sapo. Eu acho muito interessante, porque se a ilustração diz que se você pegar um sapo e colocar esse sapo, claro, né, vivo, né, numa chapa quente, num lugar onde esteja muito quente, fervendo, o que acontecerá com esse sapo? Assim que você soltar ele naquela chapa, ele pula. Por quê? Porque ele sente o calor da chapa e pula fora, né? Ele não vai ficar ali para não morrer ali. Mas se porventura colocar esse sapo numa chapa que está completamente fria e ir esquentando essa chapa aos poucos, bem devagar, bem de uma forma bem lenta, o que acontecerá? Aquela chapa haverá um momento que ela estará extremamente quente, mas como o sapo já se adequou ali àquela questão da temperatura, o sapo acaba morrendo ali. Não é que eu queira te qualificar como sapo, longe disso. Mas é exatamente isso a estratégia do adversário. Ele vem devagar, de uma forma muito fria, tranquila, que você não vai se assustar. E ele vai esquentando a chapa devagar. Quando você pensar que não, você já se perdeu. Eu também gosto muito da ideia do que acontece lá no Canadá, de alguns caçadores de lobos. Já falei aqui algumas vezes, mas eu acho a dinâmica muito interessante porque isso é real. Isso de fato acontece no Canadá. Os caçadores de lobos, os lobos têm muito desejo pela questão do sangue. Então, os caçadores pegam uma faca muito afiada e lambuzam essa faca num monte de sangue e enficam essa faca no chão. Então, o lobo sente o cheiro daquele sangue e começa a lamber a faca afiada. Mas ele não se dá conta que a primeira vez que ele lambe aquela faca, a faca corta a sua língua. Então o lobo acaba fazendo o quê? Bebendo o seu sangue. Então, como ele não percebe, ele acaba morrendo ali por causa do seu desejo. E aqui cabe aqui uma questão muito interessante. Cuidado, jovem, com o desejo do seu coração. Muito cuidado com ele, porque ele pode te levar à morte. Cuidado com a forma que o diabo tem feito, né, de chegar de uma forma muito devagar, muito educada, na vida dos jovens, vem de uma forma bem devagar, bem sutil. Para quê? Para poder ludibriar o entendimento do jovem, e o jovem acaba se perdendo por causa dos seus desejos e também por causa de que o adversário chega de uma forma muito cautelosa. Então, cuidado com aquelas pessoas que chegam muito devagar, aquelas pessoas que chegam de uma forma muito educada, concordando com tudo que você fala. Cuidado, pode ser uma pessoa que estaria a serviço do diabo para te fazer cair. Da relativização de valores à desconstrução de identidades. A relativização da verdade. Caso assimilam-se o padrão moral da religião dos caldeus, ou melhor, caso assimilassem o padrão moral da religião dos caldeus, os jovens hebreus estariam a aceitar a relativização da verdade. Afinal, o relativismo pode se propagar tanto pela imposição quanto pela destruição sutil dos referenciais éticos da cultura. O que é relativismo? Como o nome já sugere, é dizer que aquilo tudo é relativo. Ou seja, não existe uma verdade absoluta para nada, tudo é relativo. E isso é perigoso e antibíblico, porque Jesus disse que ele é a verdade. A palavra de Deus é a verdade, João 17:17. Quando observamos a questão da relativização da verdade, o que a ideia que eles querem dizer é o seguinte: o que pode ser verdade para você pode não ser verdade para mim. E por conta disso, os jovens acabam se perdendo. Até mesmo na questão da palavra, as pessoas acabam se perdendo. Por quê? Porque existem textos bíblicos que podem ser usados de uma forma completamente contrária ao que de fato o autor quer falar.
Então o jovem acaba achando que aquilo é relativo, então vai muito do ponto de vista. Não, não é do ponto de vista. Não é bem assim o negócio. Existem situações que sim, é relativa, uma coisa ou outra vai ser relativo de fato, mas existe sim uma verdade absoluta que é Cristo, existe a verdade absoluta que é a palavra, existe a verdade absoluta que é o Espírito Santo, a verdade absoluta que é o Senhor. Existe uma verdade absoluta que é o céu e a verdade absoluta que é o inferno. Não tem relativismo. Existem os valores cristãos e eles não são relativos, eles são completamente verídicos, são verdadeiros e neles não há sombra de variação. Portanto, essa questão da relativização da verdade é perigosa e ela pode ser tanto destruída de uma forma muito sutil, com referências muito sutil, da mesma forma que o adversário vai chegando muito devagar e acaba enganando as pessoas, né? Enganando os jovens da casa do Senhor, e também eles podem ser também feitos de uma forma muito direta, até mesmo até usado de violência. Na Coreia do Norte, por exemplo, lá existe a verdade do governo. Tudo que é o governo é de verdade. Lá as pessoas não têm opção nem mesmo de sair do seu país. Eles são completamente presos. Por quê? Porque lá impera a questão do governo e a questão do relativismo lá. Então lá a verdade lá é do governo e as questões do povo é relativo. Então é muito, nós precisamos ter muito cuidado com essa questão do relativismo. Quantas vezes na igreja vemos pregadores, até mesmo professores da escola bíblica dominical, achando que a Bíblia é muito relativa também. Não, a Bíblia não é relativa, a Bíblia ela é a verdade absoluta. Ela não tem sombra de variação, ela é fidedigna, ela é a palavra de Deus para nós. Então, é difícil, às vezes as pessoas, né, querem propagar, tanto pela imposição, né, do relativismo, impor a pessoa pela destruição também, ou mesmo pela forma muito educada de ser. E hoje não é muito diferente, né? Então, você jovem, tome cuidado com esse negócio de relativo, porque não, a verdade ela não é relativa. Desconstruir identidades. A segunda forma de disseminação do relativismo é sutil. Ela se dá pela desconstrução dos referenciais que levam à perda da identidade. O que é identidade? É aquilo que define e dá significado às nossas vidas. Você muito provavelmente tem uma identidade aí, sua carteira de identidade, né? Inclusive vai mudar daqui a um tempo, né? Em 2032, parece. Mas o que é a identidade? A identidade é exatamente aquilo que você é. Eu vou te dar um exemplo bem prático. Esse negócio, por exemplo, quando você está passando no Instagram, né? Você está vendo alguns reels, por exemplo, e você imediatamente você vê um reels e lembra exatamente de uma pessoa. Por que você identifica aquele reels com aquela pessoa? Por causa da identidade da pessoa. Por quê? Porque ela cabe ali. Eu vou ser mais direto. Digamos que você está vendo um reels sobre culinária. Aí você vai mandar exatamente para uma pessoa. Por quê? Porque você sabe que aquela pessoa cozinha bem. O que é aquilo ali? É a identidade dela. Aquela pessoa ela sabe cozinhar, ela é boa na cozinha. Então a identidade dela é cozinha. Ela é o que ela é. A culinária é o que ela é. Então você acaba identificando aquela receita de culinária com aquela determinada pessoa, aquela determinada amigo seu ou amiga sua. Então, o que o adversário quer fazer? É exatamente isso, destruir essa identidade. Só que nesse sentido, o que ele quer destruir é a identidade cristã. Ele quer acabar com essa questão. E como ele faz? De uma forma sutil. A Bíblia chega a dizer lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, que o adversário está em derredor buscando a quem possa tragar. Ele está bramando como leão. O que, na verdade, é contra aquela questão que eu falei lá agora há pouco sobre o sapatinho de algodão, né? As pessoas do passado, de cerca de 30 anos, falavam que o diabo ele vem em sapatinho de algodão para não fazer barulho. Bom, não é bem verdade, porque a Bíblia diz, 1 Pedro 5,8, que ele brama como leão. E eu vi o bramido do leão, vou te falar, é bem assustador. Eu falo porque já ouvi, estava no zoológico uma vez, e eu ouvi o bramido do leão, realmente é assustador. E olha que ele estava na jaula, hein? Imagina se tivesse solto, só o sangue do cordeiro. Então ele vem, sim, dessa forma, ele brama como leão, mas ele também sabe vir de uma forma muito sutil. Eu vou te dar um exemplo sutil. Quando Davi estava lá no palácio, ele estava ocioso. O que é estar ocioso? É não ter o que fazer. Ele está sem o que fazer. Então ele viu uma mulher
se banhando. O que ele fez? Ele teve relações íntimas com essa mulher. Ele estava cometendo um adultério, mas foi só um olhar, ou seja, foi só um olhar sutil, foi só uma coisa simples. Eu só estava olhando e desejei. E eu vou lembrar que o homem ele é exatamente isso, ele ama, ele é atraído por aquilo que ele vê. Então, como ele viu uma mulher tomando banho, então ele desejou essa mulher. Então, o adversário ele chega também de uma forma muito sutil, de uma forma que aquele famoso não tem nada a ver, então não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo, né? Então vem, mas isso não tem nada a ver, uma olhadinha aqui, uma olhadinha ali, não tem problema nenhum. E é aqui que cabe a grande questão do sutil. Ele vem de uma forma sutil, colocando na cabeça das pessoas, né, dos jovens, que não tem nada a ver, que isso não tem nenhum problema, você só está olhando, não está tirando um pedaço de ninguém, mas acaba que pelo ver, você faz o quê? Você vai desejar. O desejo gera aqueles pensamentos, o pensamento desce ao coração e você acaba cometendo o ato. Então esse é o grande perigo, é a grande cilada do adversário. Ele acaba fazendo aí, tentando fazer uma lavagem cerebral aí, né? Então é bem difícil, né? Tem que ter cuidado com esse negócio. Novos nomes, a mesma identidade. Naquele tempo, os nomes pessoais tinham imenso valor e significado, especialmente para os judeus, que o entendiam como uma expressão da personalidade e do propósito de vida de alguém. É importante notar que lá para a cultura do povo hebreu, existia essa questão do nome. Era muito importante o nome. O nome geralmente ele tinha aquela questão de dar significado à vida. Eu vou te dar um exemplo prático. Ana é um nome hebraico que significa graça. E o que aquela Ana queria, a mãe de Samuel? Ela queria ter a graça de alcançar um filho. E não foi isso que ela alcançou? Ela alcançou a graça. Então, geralmente, um nome era, de uma forma simbólica, significava algo para a família, para aquela pessoa. Por exemplo, Yaakov, que no caso é Jacó, o que significa Yaakov? Agarrado ao calcanhar. Não foi exatamente isso que aconteceu com Jacó. Ele veio agarrado a Esaú, seu irmão. Então veja que o nome tem muita simbologia para o povo de Israel. O nome era como quase uma identidade deles, né? Ou era uma identidade para eles. Então, quando veio essa questão dos nomes, vemos que verdadeiramente os nomes foram trocados, mas a identidade continuava a mesma. E isso cabe para nós uma questão muito interessante. Lá em Daniel 5,13, a Bíblia fala, né? Daniel, você ainda é daquele, ou seja, você é ainda aquele Daniel hebreu, ou você já se contaminou aqui com as questões da Babilônia? Ou você é aquele ainda verdadeiro, autêntico, que não perdeu a sua identidade? Nós mudamos o seu nome, mas você não mudou o seu caráter, você não mudou a sua identidade, ou você mudou juntamente, ou nós conseguimos transformar você? Nós precisamos compreender que nós devemos, ainda que o mundo queira mudar o nosso nome, a nossa identidade, nós devemos ter a mesma identidade diante do Senhor. Nós não devemos mudar. Ainda que nós tenhamos o significado do nosso nome seja ruim, ainda assim nós devemos ficar firmes no Senhor para que o Senhor mude, assim como ele mudou Jabes, né? A história de Jabes, ele mude também a nossa história. Ensinos para hoje: fidelidade nas escolas e universidades. O fato dos jovens hebreus terem passado pela faculdade babilônica e saído de lá formados e aprovados com louvor, mantendo a integridade e fidelidade ao Senhor, tem muito a nos inspirar hoje. Sobretudo, eles souberam proteger seus valores contra o ensino da época. Quais ensinos que você tem hoje? Nós falamos tanto da questão cristã, mas quais são os nossos valores cristãos? O que de fato está guardado no nosso coração, que independente do lugar que eu esteja, eu vou manter essa identidade, eu vou continuar firme no propósito. Veja que aqui na questão da universidade, eles realmente foram
provados, né, durante ali 3 anos, foram instruídos, passaram com louvor, né, foram aprovados com muito louvor, mas, acima disso, protegeram os seus valores, eles não mudaram as suas identidades, eles não mudaram o seu entendimento bíblico, eles não mudaram o seu Deus, eles continuaram firmes diante do propósito de Deus. Aí cabe para nós o seguinte: será que quando eu for para a universidade, ou quando eu estou na universidade, será que eu me esqueço dos meus ensinamentos, daquilo que o professor me ensina, os valores cristãos, e vou juntamente com eles para ser aprovados por eles? Porque, de modo geral, todos nós queremos ser aceitos num grupo. No grupo da igreja, no grupo do trabalho, no grupo da universidade, no grupo da família. Ninguém quer ser rejeitado. Então, para eu não ser rejeitado, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer tudo o que eles querem que eu faça. Será que é assim que eu estou agindo? Ou será que eu estou tendo um posicionamento correto, firme diante de Deus? Porque mais importante do que ser aceito pelos homens é ser aceitos por Deus. De que adianta, né, como diz lá o louco, né? O que adianta nós ganharmos o mundo inteiro e perder a nossa alma? De que adianta eu ser aceito pelo mundo inteiro e ser rejeitado por Deus? Então, o importante é que eu seja aprovado na universidade, que eu seja verdadeiramente, passe com louvor para a glória do nome do Senhor, mas que mais do que isso, que essa universidade não mude o meu caráter, não mude os meus valores cristãos e não mude a minha identidade para com o Senhor e a minha fidelidade para com o Senhor. Retendo o que é bom. Este fato é um forte indicativo de que podemos aproveitar o conhecimento e a sabedoria não tipicamente religiosa, desde que não contrarie a verdade de Deus. Daniel não demonizou toda a cultura da Babilônia e o ensino dos caldeus. Com muita sabedoria, comparou aquilo que os seus professores ensinavam com os que haviam aprendido de seus pais e líderes de Judá. No caso aqui, principalmente ali a questão de Jeremias, né? Jeremias ensinou muito, que instruiu eles nos valores cristãos. Veja que Daniel não demonizou o ensino dos caldeus lá na Babilônia. Ele não demonizou. Teve uma parte que ele fazia o quê? Ele comparava o ensino da universidade com o ensino que ele recebeu de Judá, de seus pais, de Jeremias, e observava. Se não havia choque entre esses ensinamentos, então ele guardava para si. Por quê? Porque o ensinamento é proveitoso. Agora, se é um ensinamento que está indo contra a palavra do Senhor, então eu não vou guardar esse ensinamento. Então esse ensinamento eu não quero, eu vou ficar com a palavra. Por quê? Porque mais importante do que obedecer aos homens é obedecer a Deus. Mais importante do que a lei do homem é a lei de Deus. Mais importante do que o homem é o Senhor. Então o que acontece? Nós devemos fazer o quê? Observar o que nós estamos estudando, observar, eu digo aqui na questão não religiosa, né, na universidade, por exemplo, na escola. Vou observar o que eu estou aprendendo ali, e se porventura aquele estudo que eu estou tendo, aquela instrução que estão me passando, não vai contra a palavra, então também eu vou guardar, porque tão bom é conversar com pessoas bem instruídas, principalmente com jovens bem instruídos, que sabem comentar, que sabem falar abertamente sobre vários assuntos, né? Principalmente aqui no Brasil, nós dependemos de matérias, assuntos de grandes importâncias, e poucas vezes vemos jovens falar com tanta desenvoltura, com tanta propriedade sobre alguns assuntos. Por quê? Porque acreditam e pensam que somente o ensino da palavra vai enriquecê-los. É claro que espiritualmente sim, mas a questão e a questão profissional? Como é que alguém vai ser profissional, vai ser um jornalista, por exemplo, se não fizer jornalismo? Então, precisa de fato ter o ensinamento secular, né, o ensinamento não religioso, para ser uma pessoa bem formada, um advogado, né, um grande empresário, uma pessoa visionária. Então, precisa ter esse cuidado. Uma outra questão também, sobre a questão da universidade, é que muitos jovens hoje falam o seguinte: mas tantos, como, por exemplo, como Bill Gates, não terminou a faculdade e virou o que ele é. Mas você já viu a faculdade que ele estudou? É bem diferente da nossa. É anos e anos-luz diferente da universidade brasileira. Porque o ensino brasileiro é de uma péssima qualidade.
É importante ainda tê-lo? Sim, ainda que seja ruim, é importante que nós venhamos ter esse ensinamento para a nossa formação. Mas não dá para comparar uma universidade americana, por exemplo, com uma universidade brasileira. Tanto é verdade que quando alguém, por exemplo, passa na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, que de modo geral é a universidade mais importante do mundo, vira notícia em TV aberta. Todo mundo comenta, um brasileiro passou lá pela Universidade de Harvard. Por quê? Porque é muito difícil de entrar. Então é importante que nós venhamos, de fato, ter os ensinamentos das universidades aqui no Brasil, mas também lembrar, também um outro ponto que eu já falei, vou tornar a repetir, que é a questão da doutrinação do governo. O governo usa muito a universidade para doutrinar os jovens para que eles venham se perder, ou ainda que não se percam necessariamente, mas estejam alinhados à questão da homossexualidade, por exemplo, sobre a questão da ideologia de gênero, entre tantas outras coisas que vão contra a palavra do Senhor. Então, nesse caso, se essa pessoa está alinhada com essas questões, certamente ele estará perdido. Então, é importante observar, analisar aquilo que você está estudando na universidade. Está indo contra a palavra de Deus? Sim. Então, não guarda no seu coração, não. Deixe isso para lá. Você terá essa formação, né? Tu vai se formar na universidade, mas esse ensinamento você deixa para lá, não guarda isso no seu coração. Mantendo a identidade em tempos pós-modernos. Tal como fez as penais, o mundo procura meios de mudar a identidade do cristão. Em tempos pós-modernos, onde falta firmeza e consistência moral e espiritual, existe uma estratégia diabólica de perda de sentido e significado. É interessante que a universidade, ela quer a todo custo, né, até a sociedade de modo geral, o que ensina para os nossos jovens? Olha, você precisa estudar ciência, o seu ensinamento bíblico, ele é antiquado, ele é ultrapassado. Você precisa ser uma pessoa moderna, você precisa estar no acompanhamento moderno, você precisa estar de acordo com a ciência. Bom, na questão da ciência, nós sabemos que a Bíblia ela não é contra a ciência não é contra a Bíblia. Elas vão sempre andar de mãos dadas. A questão da modernidade, você pode ser moderno e não ser mundano. Então, são duas coisas distintas. Você pode ser muito bem uma pessoa moderna, mas não ser mundana. Por exemplo, você tem o seu celular. Então, isso já te dá uma questão de modernidade, mas você não pode usar esse celular para as coisas mundanas. Mas como você está aqui comigo, o que mostra? Que você é uma pessoa moderna, mas não é mundana. Porque se você fosse mundana, você não estaria me assistindo aqui para saber mais da palavra do Senhor. Você estaria vendo outras coisas, né? Coisas do mundo, por exemplo. Então, nós devemos manter a nossa identidade mesmo em tempos pós-modernos. Mesmo no tempo tão moderno, nós vamos continuar com a nossa modernidade, mas nós não seremos mundanos. Nós seremos até modernos, se for o caso, mas não mundanos, né? Vemos que, de modo geral, os meios hoje, né, de comunicação, de modo geral, rede social, TV aberta, tudo, querem de qualquer forma, a imprensa de modo geral, quer deturpar a identidade cristã, eles querem destruir a identidade cristã, mas eles jamais conseguirão, porque a Bíblia diz lá em Mateus 16:18 que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Eu sei que sim, ali é uma questão invertida, né? A igreja que vai contra o inferno, e essa é a nossa ideia, né? Somos nós que vamos contra o inferno, não o inferno contra nós, mas nós certamente, nós não iremos ceder às pressões da imprensa, às questões, seja lá de quem for que vier essa pressão para mudar a identidade do cristão, isso não acontecerá. Por quê? Porque nós estaremos firmes no propósito com o Senhor. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Nós vamos continuar firmes até o fim, até que se for para morrer pelo Evangelho, mas nós vamos ainda ser modernos, mas de maneira nenhuma seremos mundanos, de maneira nenhuma nós vamos abraçar as causas do mundo, né? Ideologia de gênero, a homossexualidade, né? Entre tantas outras coisas, né? De maneira nenhuma nós não vamos sexo antes do casamento, e adultério, e fornicação, e idolatria, nós não vamos fazer esse tipo de prática. Por quê? Porque nós somos do Senhor, nós somos fiéis aos valores cristãos e não aos valores do mundo, ainda que nós venhamos ser chamados, taxados, né, de quadrados, mas não tem nenhum problema. Vocês são muito ultrapassados. Somos ultrapassados, mas naquele grande dia ouviremos: vinde bendito de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo.
Conclusão. Como vemos, as escolhas e determinação de Daniel e seus amigos nos instigam a manter nossa identidade espiritual em nossos princípios. Mesmo quando enfrentamos desafios que ameaçam desviar-nos dos caminhos da verdade, é preciso resistir sabiamente, pois sabemos em quem temos crido. Vemos, por exemplo, Daniel foi lançado na cova dos leões. Os outros seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, na fornalha de fogo ardente. Veja que mesmo com uma grande consequência de não se curvar às questões da Babilônia, lá do povo caldeus, a questão do rei, ainda assim eles se mantiveram com as suas identidades firmes no Senhor. Eles não voltaram atrás, permaneceram firmes. Por quê? Porque essa é a identidade espiritual do cristão, independente das circunstâncias, independente ainda que eu venha morrer pela causa, ainda que isso me custe a vida, eu vou permanecer fiel ao Senhor, porque verdadeiramente estamos firmes com o Senhor, conservando os valores e guardando a identidade. Hora da revisão. Número 1. Eles foram pioneiros nos estudos da astronomia e responsáveis pelo avanço da matemática. Eles também dominavam a escrita cuneiforme, usada para registrar leis, negócios e eventos históricos. Número 2. Corriam o risco de aculturação, isto é, a perda da cultura e das crenças hebraicas por meio da assimilação e acomodação à cultura dos caldeus. Número 3. É aquilo que define e dá significado às nossas vidas. Número 4. Pretendiam substituir o Deus verdadeiro pelos deuses do paganismo, com o propósito de mudar seus referenciais e identidades. Número 5. Daniel significa Deus é meu juiz. Deram-lhe o nome de Beltesazar. Bel protege o rei. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. Se essa aula fez sentido para você, compartilha ela com outra pessoa que, assim como você também, ama a Escola Bíblica Dominical. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!